dia. Então, assim, parabéns, porque é uma área que hoje eu dou aula já faz um tempo, é uma área que tem diminuído muito os alunos de teologia, né? Se a gente coloca, até as escolas bíblicas têm diminuído, e o analfabetismo teológico, ele está sendo o resultado de uma ferraza. As pessoas falam de um Cristo que talvez não existe, né? Elas acreditam num Deus totalmente imaginário e fictício. Mas quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que Deus é além, né? Aqui nós vamos estudar um pouco sobre Deus, um pouco daquilo que Ele deixa a gente descobrir sobre Ele, daquilo que Ele se revela, né? Conhecimento de Deus, ó. Toda dúvida que vocês quiserem tirar, tá? Talvez a dúvida não é sobre a própria essa matéria, mas tem dúvidas, vocês têm a total liberdade, tá? A sua dúvida não é idiota, a sua dúvida não é boba, a sua dúvida ela não é meninice, a sua dúvida é uma dúvida, ela precisa ser esclarecida, amém? Vamos lá. Conhecimento de Deus é fato que Deus não pode ser plenamente conhecido por ninguém. Tudo que podemos conhecer de Deus é porque Ele quis nos manifestar, né? Em um dos diálogos com Filipe fala para Cristo, Senhor, mostra-nos o Pai. Então aí Cristo responde para ele e fala assim, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e você me pergunta, mostra-nos o Pai. Então a gente tem mais ou menos uma manifestação perfeita, esclarecida de Deus através do Filho, né? É um Filho que se completa a manifestação de Deus, só que é um mistério, né? Porque a gente vai entender isso no decorrer da aula. Vamos lá. Não é a sabedoria humana que faz Deus conhecido, mas a revelação. Isto porque o finito, nós, não pode compreender o infinito, Deus. Para alcançar o conhecimento de Deus, dependemos das Escrituras Sagradas. Quer conhecer Deus? Abra a Bíblia. Quer saber o que Deus pensa? Abra a Bíblia. Quer saber o sentimento de Deus? Abra a Bíblia. Quer saber o tamanho do amor de Deus? Abra a Bíblia. Quer saber, tentar descobrir qual vai ser o próximo passo de Deus, e mesmo sendo que não dá para se descobrir? Abra a Bíblia. Então não tem como nós descobrirmos quem é Deus se não for através da Bíblia Sagrada. Vamos lá. O reformador João Calvino considerava que para o homem é impossível investigar as profundezas do ser de Deus. Sua essência, diz ele, é incompreensível, de tal maneira que a sua divindade escapa completamente aos sentidos humanos. A gente vai entender lá na frente. Existe a transcendência de Deus. Deus é transcendente. Ele cria o tempo, mas Ele não é refém do tempo, né? Ele é imanente. Ele criou, Ele fez a criação, mas Ele se relaciona com a sua criação. O homem, os animais, Ele usou uma mula, Ele abre o mar. Ou seja, Ele é um Deus que criou o tempo, mas não está refém do tempo. Ou seja, Deus é transcendente. Numa aula que eu tive lá, que eu dei lá na igreja, os Salmos, eu vou lembrar aqui agora, Salmos acho que é 111, 112, eu vou dar com mais clareza. Nós sabemos que existem 3 céus, Aurora, Mesopotâmia, e o terceiro céu onde Paulo foi levado. Só que a Bíblia fala dos Salmos, deixa eu só concluir que eu vou dar para vocês onde está. Que quando Deus quer olhar para os céus, o que nós humanos, quando olhamos para o céu, nós fazemos o que é? Obviamente, levantamos a cabeça. Salmo 121, olhava meus olhos para os montes, alto. Só que Deus é tão grande que quando Ele quer olhar para os céus, Ele olha para baixo. Essa é a grandeza de Deus. Então não tem como a gente mensurar Deus. Ou seja, Ele criou os céus, mas Ele não dá, os céus não podem conter Deus. Então, nós entendemos que com os nossos sentidos humanos nós nunca vamos conseguir compreender quem é Deus. Não é
é que os reformadores protestantes negassem que o homem pode saber algo da natureza de Deus por meio da criação, mas afirmavam que o homem só pode adquirir o verdadeiro conhecimento de Deus pela revelação especial, sob a iluminadora influência do Espírito Santo. Sem a revelação, o ser humano jamais seria capaz de adquirir qualquer conhecimento de Deus, pois só o Espírito Santo pode dar esse conhecimento. Assim, só com a Bíblia podemos conhecer coisas verdadeiras acerca de Deus, e essa é a glória do ser humano. Ou seja, nós estamos no meio da igreja. Se a gente não abre a Bíblia, qualquer pessoa que for tomada numa profetada, vir numa campanha doida, mirabolante, uma euforia, a gente, por não conhecer Deus, a gente vai falar que aquilo é Deus, né? Romanos capítulo 9, versículo 6 diz: não é que haja faltado a palavra de Israel, mas nem todo mundo que está em Israel é israelita. Paulo ele fala que Satanás se transveste anjo de luz. Jesus fala em Mateus capítulo 24, né? A 24 ali no sermão do princípio das dores, né? Sermão não, né? No princípio das dores, 24, 25, ele vai falar o quê? Que se possível for, até os escolhidos seriam enganados. Só que a gente, às vezes nós falamos isso, denunciamos essas coisas, e a gente acha que essas coisas estão lá fora, não, mas elas estão aqui dentro dos nossos cultos, dentro das nossas reuniões, dentro talvez de muitos seminários, que tem seminários que são tendenciosos, eles explicam Deus segundo o que eles acreditam. Por isso que quando uma pessoa fala assim, quero fazer um seminário, pergunta se você quer fazer um seminário para ser reconhecido pelo médico, trabalho, ou você quer aprender a palavra de Deus? Não, quero aprender a palavra de Deus. Eu sempre indico seminários cristãos, porque se a gente for para uma Estácio, Unigran Rio, a gente pode pegar o macumbeiro para dar aula de teologia. A gente pode pegar o espírito da mesa branca, a gente pode pegar um ateu e dar aula de teologia. Então, eles têm a informação, mas a revelação é para os filhos, né? É uma coisa que eu falo e pode até se encaixar. Quando nós morremos, o espírito pertence a Deus, mas o legado é aos homens. Eles têm a informação, mas a revelação quem tem são os filhos. Vamos lá? Portanto, é sobretudo pelas Escrituras que nos guiaremos nesse estudo. Mas por que conhecer a Deus? O conhecimento de Deus se faz necessário, porque só conhecendo o objeto da nossa adoração que saberemos como nos relacionar corretamente com Ele, como obedecê-lo e adorá-lo. João 4 vem falando do encontro de Cristo com a mulher lá no poço, a samaritana. A existência e o ser de Deus. Uma primeira coisa a ser notada é que a Bíblia não se preocupa em tentar provar que Deus existe. Às vezes nós ficamos nessa luta. Deus existe, Deus existe, Deus existe, meu irmão. Para Deus existir, Ele tem que vir de uma matéria. Então Ele não existe, Ele é, né? A pronúncia que Ele fala para Moisés, eu sou o que sou, mas no hebraico né? Eu serei o que serei. Moisés, eu sou somente isso. A gente não tem que provar, entrar em debate com ateu e falar assim, Deus existe. Na verdade, para mim ateu é um pouco doido, porque como é que ele vai lutar para provar o que não existe? Se não existe, para que eu vou lutar contra aquilo? É igual eu vim lá das candomblé lá, só que eu não tenho medo deles, eu nem ligo para a existência deles, está lá. Então assim, a nossa luta não é provar para o ateu que Deus existe, porque nem a própria Bíblia ela está preocupada com isso. Em Gênesis 1, ele não fala de onde Deus veio. Em Gênesis 1 ele não fala quem é a mãe de Deus, quem é o pai de Deus, em qual escola ele estudou, qual é o número do sapato de Deus, ou qual carro ele andou. Ele não está preocupado com isso. Em Gênesis 1 no princípio criou Deus céus e terra. Não creio, amém.
Salmos fala, diz o tolo em seu coração, não há Deus. Então, para Deus, ele é tolo. Então, a Bíblia já pressupõe que uma pessoa de sã consciência não negará a existência do ser criador e que a criação é um testemunho incontestável dele. Quem pode abrir aí no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 1 e 2. Tá fraca, né? Não, mas dá para fazer um negocinho. Isso aí já é tipo bom. Não, Tem tinta de caneta pra assistir aí? Vai colocar. o outro nome em Salmos, número 14, versículo 1. Salmo 19 o quê? 19, versículo 1 e 2. Quantos acharam? Quem achou pode ler? Salmo 19, 1 e 2. Pode ler assim agora, gente. Só cantar a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz revelação ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra. Ou seja, o firmamento declara. O que é o firmamento? Os céus. O céu é o firmamento. Então não tem como a gente olhar para os céus e falar assim, rapaz, não existe um Deus aí. Não tem como, do nada. Até o ateu, ele sabe dentro dele que alguém está responsável por isso. Cada molécula exosfera, estratosfera, meu irmão, é muita coisa para surgir de um estalo. Porque eu não luto com o ateu para provar nada a ele. Mas um dia numa conversa eu falei assim, você crê que o mundo veio existir de uma explosão? Ele, sim. Então deixa eu tacar uma malvina na tua mão, ver se vai descer outra mão. Porque a explosão, naturalmente, é para destruir. Não e vai formar os planetas, os lunares, tudo certinho. Até a gravidade da Terra, se fosse 1% a mais, 1% a menos, a Terra iria despencar num espaço infinito para os homens, mas é finito para Deus. Então não tem como a gente não olhar para o firmamento e não ver que existe um ser que criou tudo isso. Salmos 14, versículo 1. Disse o Salmo de Davi quando clamou, disse o nécio do seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Ou seja, disse o nécio no seu coração, o tolo, não há Deus. Por quê? Ele vê tudo isso e ainda consegue falar que não há um Deus. As provas tradicionais da existência de Deus durante a história, algumas provas se viram compelidas a desenvolver argumentos racionais para explicar a existência de Deus, fazendo frente aos incrédulos. Os argumentos mais conhecidos são argumentos ontológicos. Este argumento diz que o ser humano tem a ideia de um ser absolutamente perfeito e que a existência é uma característica essencial da perfeição. Ou seja, um ser, para ser perfeito, tem que existir. E esse ser perfeito seria Deus. O argumento ontológico é o que todos têm. Não é só cristão, mas é o macumbeiro, é o Hare Krishna, todas as pessoas eles têm esse argumento que tem um Deus nos céus. Você vê que é uma coisa assim um argumento tão forte, nós chamamos isso de consciência coletiva. O que é consciência coletiva? Quantos já viram aqui uma senhorinha, quando ela vê duas mulheres se beijando? Aí a senhorinha fala assim, o mundo está acabando. Quem já ouviu isso já? Isso é consciência coletiva. Ou num jornal na TV, uma pessoa vê que o pai matou o filho, o filho matou o pai, a pessoa não é nem cristã, ela fala assim, meu filho, o mundo está acabando. Isso é consciência coletiva que o Espírito Santo implantou na mente de cada humano.
Não adianta. Quando nós formos estudar paracletologia lá na frente, nós vamos entender que o ateu ele é inspirado por Deus. Todo ser ele é inspirado por Deus para descobrir cura, para criar armamento, para criar uma hélice diferente. Eles só não acreditam ou não sabem, mas todo mundo é. Então, essa consciência coletiva é o argumento ontológico. Exemplo, lá dentro da macumba, né, eles creem no seguinte: para o bicho lá descer, Deus tem que permitir. Se Deus não permitir, não, eles não descem, vai tocar corimba a noite toda e assim vai. Tem uma moça lá na igreja, né, que é a diaconisa Rose, e ela fala que quando saía para fazer os trabalhos, o Exu falou assim: ó, vai passar uns crentes aí, não quero nem que olhe para a cara deles, é cabeça baixa. E quem mandava isso lá? Não era de Deus? Isso é um argumento ontológico, onde todo ser humano ele faz isso. Exemplo, meu filho é uma criança que ele brinca, ele vai no quintal, está fazendo o quê? Estou brincando com Jesus. Mas onde que esse Jesus mora? Ele mora lá no céu. Toda criança sabe, ela já nasce com isso dentro dela. Isso é um argumento ontológico. Todo mundo tem esse argumento. Até mesmo ateu, porque senão ele não lutaria contra algo que ele sabe que existe. É a mesma coisa uma pessoa fala assim: estou com câncer na cabeça. Vou tomar aspirina. Não estou com câncer nada. Isso é palhaçada. Mas ela sabe que está com câncer, ela só não quer acreditar que está com esse câncer. Então, o argumento ontológico é esse. Argumento cosmológico declara que este argumento, que tudo o que existe no mundo tem uma causa. Sendo assim, também o universo inteiro, o cosmo, deve ter uma causa, e uma causa infinitamente grande. Portanto, essa causa seria Deus. Argumento teológico é o que nós estamos aqui. Este argumento afirma que todo o universo, uma ordem, uma inteligência, uma harmonia, um desígnio, um objetivo. Isso mostraria então a existência de um ser inteligente que planejou tudo isto que os nossos olhos contemplam, portanto, Deus. Argumento ontológico, argumento cosmológico e argumento teológico. Todos falam que é Deus. Argumento moral. Irmão, se você todo mundo aqui tem um filho, já foi criança, a gente sabe que quando uma criança está fazendo besteira, ela sabe que está fazendo besteira. Porque a moral de Deus está implantada em nós. Não tem para onde fugir. Então, o argumento moral é o quê? Se eu sei que eu vou, se eu amar, eu vou ser amado, é certo eu amar minha esposa, é certo eu ser justo, mesmo que eu não seja cristão. Isso é um argumento moral. Quem implantou isso foi Deus em nós. Então, porque isso é a martiologia. Eu vou ter que puxar alguns assuntos aqui lá da frente. A depravação total do ser humano, a gente não tem nada de bom. Essa que é a verdade. Eu uso uma frase assim: ei, pastor, como ele está? Melhor do que eu mereço, e olha que eu não mereço nada. Tem uns crentes que falam assim: não, tu merece nada. Pô, tu não conhece minha vida. Senão tu ia falar que realmente eu não mereço. É depravação total, nós não merecemos. Então, o argumento moral diz este argumento que o reconhecimento pelo ser humano de um bem supremo e a busca do ideal moral existe e necessita a existência de um Deus que converta essa ideia em realidade. Ou seja, eu não posso estar com ninguém, mas como eu vou ser justo porque tem um Deus lá em cima que está me olhando. Então, eu busco ser bom para uma ocasião. Meu irmão, ele se desviou, né, ele era desse movimento apostólico doido aí, de 12 em 12, e ele ficou meio frustrado com a religião. E ele postou algo assim: o crente ele está desviado, né? Ele falou assim: o crente é tão hipócrita que ele precisa de uma recompensa para mostrar, para ser bom. Mas sempre foi assim desde o início. Todas as religiões, tudo. Deus falou assim: quebradão, não coma esse fruto, porque eu tinha que tu comer, você vai morrer. Obediência. Se Adão não comesse, a gente estaria bem até hoje. Não é uma recompensa? É a recompensa.
Então, todas as religiões, é assim, um espírita, não estou falando só um macumbeiro que a gente vê por aí tradicional, não. O espírita, ele busca fazer caridade porque ele acredita que na próxima reencarnação vai vir melhor, até atingir o nirvana, quando ele é perfeito e não vai precisar mais reencarnar. Não é uma recompensa? Então todas as recompensas têm. Eu vou chegar cedo no trabalho, eu vou fazer tudo porque eu quero uma recompensa. Então não é questão de religião, é algo que Deus já implantou em nós. Então isso transcende religião, isso transcende criação. Isso são coisas que Deus implantou em nós. Quando Cristo foi morto na cruz, qual era a recompensa que Deus propôs para ele? Deus falou assim, você vai crer, todo joelho vai se dobrar, você vai ser bem-aventurado, vai se alegrar com as obras das tuas mãos. Ele teve que passar para poder ser recompensado. A igreja é a mesma coisa, então isso é independente de religião, situação financeira, classe econômica, isso é coisa que Deus implantou em nós. Argumento histórico. Este argumento diz que todas as tribos e povos do mundo se encontram no sentimento divino, numa forma de culto. Isto deve pertencer à natureza própria do homem. E se a natureza humana tem essa inclinação para a adoração religiosa, isto só se aplica com a existência de um ser superior que deu ao ser humano uma natureza religiosa. Ou seja, todo ser humano precisa adorar a Deus. Só que assim, eu quero adorar a Deus da minha forma. Então, eu trabalho com eufemismo. Essa cadeira é o meu Deus. Você vê povos, só a Índia. A última vez que eu vi, a Índia tem mais de 1 milhão de deuses. Né? Mais de 1 milhão. Eles olham para o rato, se o rato tiver meia cauda, assim, esse rato aqui vai ser um Deus tal. E assim vai. Você vê o hinduísmo, todo ser humano, ele precisa adorar a Deus. Só que, com a depravação, claro, os estímulos demoníacos, cada um foi criando o seu Deus. E isso não é de hoje, isso é desde a época do rei Hammurabi, das leis Hammurabi, refrescar aqui, olho por olho, dente por dente. Meu irmão, isso é antigo, porque quando o homem caiu, o homem caiu, Abel e Caim foram adorar quem? A Deus, não foram? E por que Caim matou Abel? Foi por causa do quê? Foi por causa de um culto. Por causa de um culto. Porque Abel sabia quem era Deus e cultuou da forma correta. Caim viu aquilo por causa de um culto e falou assim: eu vou matar esse desgraçado. Levou ele para o campo e matou ele. Então você vê que por causa de cultos, pessoas se matam. Entendeu? Então assim, uma coisa eu sempre tive preocupação, e falei assim, será que eu estou adorando o Deus da Bíblia? Ou é um Deus que eu criei no meu inconsciente? Será que eu estou adorando um Deus correto? Porque às vezes nós entramos pelas igrejas, né? Isso aqui é seminário, tá? Eu vou ter que talvez desconstruir alguns pensamentos de alguns irmãos, né? As pessoas entram pelas igrejas e falam assim: Deus tem que dar um jeito na minha vida, Deus tem que dar um jeito na minha porta de emprego, Deus tem que dar um jeito, só que Deus não tem que dar jeito em mim, não, obrigado. Deus tem que arrumar um marido para mim, Deus não é santo casamenteiro. E uma vez que ele fez isso lá no Éden, a lenda botou culpa nele e botou culpa na Eva. Então, Deus não é santo casamenteiro, ele nos dá sabedoria para achar uma mulher correta, para achar um homem correto. Deus tem que abrir a porta de emprego, Deus não é obrigado. Deus vai dar o melhor dele para mim. Se o melhor dele não for Cristo, o que seria o melhor dele? É que a gente entra aqui com uma expectativa diferente, totalmente contrária da realidade de quem é Deus. O triunfalismo entrou nas nossas igrejas. Crente não pode sofrer. Se você está sofrendo, feche a brecha. Meu irmão, os 12 apóstolos. Mateus foi morto à espada, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tomé foi morto, queimado vivo na Índia, esfolado vivo, esfolamento, tirou a pele dele vivo.
Bartolomeu morto à espada, Paulo morto à espada em 70, João jogaram ele na cadeira de azeite quente, segundo tradições cristãs, mas sobreviveu, morreu, foi o único que morreu de velhice. Tomé já falei, Filipe foi morto também na região do Iraque. Os 12, bota aí, 12 apóstolos contando com Paulo, tá? Tirando o João, foram mortos, gente. Que evangelho é esse? Aí, estou entrando um pouquinho aqui na história da igreja. Antes do ano 300, quando a igreja foi abraçada pelo Estado, crianças eram comidas por leões. Nero entrou e abria a barriga das mães em Jerusalém em 70, os cristãos tiravam os bebês. Crianças de 4 anos eram botadas num cavalo selvagem, amarrado, e o cavalo corria e elas perdiam essa parte da cabeça. Ou seja, numa reunião na Igreja Batista, na Igreja Missões da Batista, na década de 90, que teve aqui no Brasil, perguntaram para uma missionária indiana assim: você acha que se o Brasil tivesse perseguição, nós seríamos cristãos melhores? A missionária indiana falou assim: não. Se o Brasil tivesse cristãos bons, haveria perseguição. Então você vê isso. A gente propõe, eu estava brincando ali com o pastor Renato, né? Uma campanha que o camarada está fazendo, dá pão e água. Isso alegra o povo, isso não é cristianismo. Pastor, eu estou muito quebrado. Meu irmão, aguenta. Mateus 24:13, aquele que perseverou até o fim, esse vai ser salvo. É que a gente quer criar um Deus que vai dizer para quem está no erro assim, ó, vai, que Deus vai te abençoar. Deus não tem compromisso com desobediente. Né? Pastor, onde está isso na Bíblia? Isaías 59, quem achou, para a gente dar procedimento. Isaías 59. Cadê minha Bíblia? Cadê? Questão de audição mesmo, né? Eu falei aqui, todos acharam? Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos para que não possa ouvir. 2. Com tantas vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, Deus ele não abençoa. Então a gente às vezes quer profetizar coisas que Deus está retendo a mão. Nós estamos chamando talvez de amor aquilo que Deus está falando que é pecado. Então assim, a teologia, muitos correm dessas aulas porque abre a nossa mente, abre a nossa mente. Caramba! Quando eu comecei a fazer teologia anos atrás, eu fico assim, caramba, meu Deus, me perdoa. Ô Senhor, quanta coisa eu fiz de errado, quantas coisas eu pronunciei que não é o Senhor, mas no emocionalismo. Eu creio que Deus me perdoa, eu creio que Deus me perdoa. Mas é assim, por isso que eu parabenizo vocês que estão aqui, porque são poucos. E nós vamos falar de assuntos aqui que a gente não pode falar para a igreja. Por quê? É seita? Não, porque eles não têm maturidade para ouvir isso. Não tem. Tem coisas que você vai aprender no seminário, tu vai poder, talvez, palestrar em café de pastores, entre irmãos. Por quê? São coisas que muitos não estão preparados para ouvir. E pelo mais assustador que seja, está na Bíblia. Só que como muitos não lêem Bíblia, aí fica complicado. Mas vamos lá. O ser, natureza de Deus. Deus é soberano, proprietário do universo, é espírito, eterno, infinito, imutável, em sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Pois irmãos, depois eu conheci, vamos dizer que isso aqui é céu,
Vou botar aqui IF, inferno. Quem criou o céu? Deus. Quem criou o inferno? Deus está nos céus? Quantos creem que Deus está no inferno? Deus está no inferno. Ele só não manifesta sua presença no inferno. Quantos creem que Satanás está no inferno? Crê? Não, você não tenha medo de errar. Estamos aqui para isso. Quantos creem que Satanás está no inferno? Então Satanás está aqui. Então quem governa o inferno? É Deus. Satanás não está no inferno. Segundo Apocalipse, ele está no segundo céu. Potestades, principados. Deus, ele criou céu e inferno. Porém, ele governa o inferno. A diferença é que nesse momento no inferno, pastor, tem uma dúvida muito grande. O inferno foi inaugurado? Não foi. As parábolas de Cristo nós aprendemos numa linguagem, como ele reconhece que é uma parábola, é uma história alegórica, simbólica, ou como é uma história literal. É quando a parábola dá nome. Rico e Lázaro. Não fala que o Lázaro estava no céu, fala que o Lázaro estava onde? Paraíso. E o rico? No inferno. Ou seja, o inferno está lá. Só que a diferença é que nesse momento tem pessoas falando: meu Deus, me perdoa. Meu Deus, me dá mais uma chance. Senhor, eu vivi a vida da maneira que eu quis, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Deus está ouvindo tudo. Eu dou essa analogia, tá? Essa aqui é a escatologia. Daqui a 20 meses vocês vão entender o que é isso. No julgamento do trono branco, todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar em Cristo assim, ó. As almas que estão no inferno vai estar lá no dia. Ou seja, o sofrimento acaba. Graças a Deus. Aí vão se ajoelhar, confessar, e do inferno vão ser lançados no lago de fogo, de enxofre, e sofrimento é eterno. Eles vão ter um pouquinho de descanso, assim, meu Deus, vão olhar ele, vão ver ele lá sentado, meu irmão. O julgamento de trono branco é isso. De Cristo não, é para julgamento de obras de palha, não se queimar. Estou vendo o rei, meu Deus, vão adorar. Imagina aquele culto ali rápido. Acabou, eterno. Para as mulheres, é semelhante a uma dor de cólica eterna. Para os homens, é semelhante a um resfriado, né? E a gente que está de resfriado é só uma morte. As mulheres falam que resfriado é palhaçada, não é não, né? Resfriado a gente consegue ver a morte de perto. Dor de dente. A dor do nervo trigêmeo, né? Que é uma pior dor do mundo. Tem pessoas que batem a cabeça na parede. Acabou. Não tem mais o que se fazer. Então o inferno está lá. Só que Deus está no inferno? Tá. Existe a presença dele. A onipresença e a presença manifesta. Ele não manifesta no inferno. Por quê, pastor? Ele não pode se negar. Porque se ele se manifestar no inferno, já não é mais inferno. É céu, né? Então por isso que não se manifesta no inferno. Mas ele está no inferno. Ele está ouvindo. Mas vamos lá. É claro que não se pretende aqui dissecar a natureza divina. Isso seria impossível. Apenas vamos dar uma olhada em como a Bíblia revela um pouco da natureza da divindade, sem querer ser exaustivo. Deus é infinito. Ele é um ser absoluto. Não provém, não é condicionado por alguma coisa. Exemplo. Eu gosto desse exemplo porque eu cursei história, então eu gosto muito. Eu gosto muito da mitologia grega. Não porque eu gosto, não. Porque eu fui criado vendo o Cavaleiro do Zodíaco. Né? Então, TV Manchete, a gente gostava de ver. Então, eu sempre gostei muito. Exemplo, Hades, que é o deus da morte, para ele ser forte, ele precisa o quê? Do pavor da humanidade, do medo. Hades, o deus da guerra, ele precisa do ódio, da violência. Zeus precisa do amor. E Deus? Precisa de nada. Se a gente não crê, ele é Deus. Se você não crê, continua sendo. Meu irmão, Salmo 150, 148, 149, vem falando aqui, os astros, animais da terra, dos céus, das águas, os anjos, principados, potestades. Meu irmão,
Até o gadareno, quando viu Jesus, teve que adorar ele. Foi aos pés: Senhor, Filho do Deus Altíssimo, vieste me atormentar? Outro episódio, Jesus está entrando em Jerusalém. Os fariseus falam assim: manda os teus discípulos calarem a boca. Aí Cristo fala: se eles calarem, até as pedras me clamarão. Então ele não precisa da nossa adoração. Ainda que os elementos naturais não adorem Deus, existem classes de serafins, querubins, arcanjos, anjos, os 4 seres viventes no céu. Existem milhares de pessoas nesse momento adorando a Deus. Então ele não precisa de algo para ser. Ele é. Vamos lá. Ele é absoluto, não provém, não é funcionário. Deus é espírito. Por ser um espírito, ele não é um ser corpóreo. Nós vamos estudar isso. Antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? É a forma que Deus se revela ao homem para que nós possamos entender. Ou seja, Deus não tem mão, gente. É meio estranho isso, mas Deus não tem mão. Deus não tem pé. Deus não tem olhos. É antropomorfismo. Ele se revela de uma forma que a gente possa entender. Ah, pastor, mas está em livro de Salmos. Não adoro essas imagens, porque elas têm olhos, mas não veem, mãos, mas eu sei. Mas é uma forma de se comunicar conosco. Porque Deus é espírito, e como Paulo fala, Deus é espírito, e onde é o espírito de Deus, aí há liberdade. Por isso que os agnósticos, os gnósticos, eles creem que Deus é uma energia. Os espíritas creem que Deus é uma energia. Só que Deus é uma pessoa. Só que muito além do que a gente imagina. A gente não imagina uma pessoa sem olhos, sem boca, sem pé. A gente não imagina. Por isso que Paulo vai falar assim, Deus é invisível, mas real. Então, vamos lá. Ele não é um ser corpóreo, material. Deus não possui as propriedades da matéria, porque um espírito não tem estas propriedades e, portanto, jamais pode ser discernido pelos sentidos físicos. Por esta causa, é expressamente proibido na Bíblia fazer imagens e representações de Deus. É crer. Não tem como a gente imaginar um Deus. Tudo que a gente vê em Deus, a gente vê na revelação do Filho. A gente vê na revelação do Filho. Deus, ele é tão bom. Eu abri aqui um parênteses, que as pessoas pensam que ser crente é difícil. Assim, é difícil na parte de lidar com pessoas. Mas na parte de lidar com Deus é mais fácil. Exemplo. Ele pagou uma dívida a ele mesmo que era minha. Vamos dizer que eu estou devendo 70 mil para o Renato. Aí o Renato falou assim: Renato, então, tem como parcelar essa dívida aí? Aí o Renato vai virar para mim assim: ô pastor, deixa aí, não precisa não, que eu estou me pagando essa dívida. Pô, tá doido, Renato? Mas se pagar não é, eu estou me pagando essa dívida. Ou seja, Deus, ele ofereceu Cristo para ele mesmo. Eu não entendo, mas recebo graça. Diz em Romanos capítulo 8, do verso 20 em diante, antes de ele falar que nem altura, nem profundidade pode nos separar do amor de Deus, ele fala que o Espírito intercede a Deus com gemidos inexprimíveis. Ou seja, um Deus que pagou a ele mesmo uma dívida que era minha, intercede a ele mesmo quando eu não sei orar. O que é difícil a gente servir esse Deus? Tem dificuldade? Ah, pastor, não sei orar. Varão, fala isso para mim direto, nem eu sei orar, senão não teria o Espírito Santo. Então, e depois a gente tem que, quando estudamos cristologia, são dois tipos de intercessão diferentes, para a gente não achar que Cristo e o Espírito Santo fazem o mesmo trabalho. Quando Cristo intercede por nós, não é levar a nossa adoração, é ele se apresentar a Deus como um sacrifício contínuo e eterno. O Espírito Santo é encarregado, pelas orações. Vamos lá. Deus é pessoal. Isto significa que Deus tem mente, vontade, é inteligente, possui razão, autoconsciência, individualidade, autodeterminação. Por isso, erra todo movimento que confunde Deus com uma força, uma energia, um poder ou coisa semelhante.
Vamos lá. Deus é puro, santo. Isso significa que Ele é essencialmente puro na sua natureza. Isso não existe mal em seu ser. Ele é completamente santo. Eu queria chamar aqui, fazer uma pergunta. Se Deus é bom, amém? Amém? Deus é bom? Quem criou o mal? Dizem que o mal é ausência do bem. A missionária nem vai falar que ela já teve essa aula comigo já. Eu ia falar, mas pelo que dizem aí, ela já falou antes. Que o mal é ausência do bem. Tá, mas quem criou o mal? E o mal de Deus? A Bíblia fala sobre o mal. Por isso que o seminário é para isso. O seminário é para isso. Ah, mas que isso? Então, Deus está me enganando esse tempo todo? Não, jamais. Eu acho que o pastorzão me lembra aí onde a Bíblia fala sobre o espírito maligno da parte de Deus. Saul, ele viu o espírito maligno. Micaías, quando Micaías vai profetizar, Micaías, primeira rede, Micaías falou assim, eu vi o Senhor, uma reunião do céu que Deus falou assim, qual espírito vai sem engano na boca dos profetas? Que aí Zedequias dá um soco na boca de Micaías e fala assim, onde o espírito do Senhor passou de mim? Foi isso há muito tempo. Deus falou assim, quem é o espírito mau aí que vai sem engano na boca deles? Romanos fala que Deus entregou o ser humano à sua própria vaidade. Mas e aí, quem criou o mal? Como eu vejo também que tudo é Deus, foi Deus também, né? Porque Exatamente. Se Ele criou tudo, Ele também criou. Deus criou o mal. É igual a gente numa conversa ontem. Não, porque ali na humanidade, ali no jardim tá, mas onde nasceu? Não respondo, tá? Aonde nasceu o pecado, gente? Aonde que nasceu o pecado? Da onde surgiu o pecado? Pode falar, sem nenhuma medo de errar. No céu? No céu. O pecado não nasceu na terra. O pecado nasceu no céu. Rebeliou-se. Terça parte, desceu com ele. Vieram aí fazer uma festa na terra aí, cujo DJ é o Satanás. Está no segundo céu, só tocando música. Então, assim, a causa de tudo é o Senhor. É o Senhor. Aí a pessoa fala assim, poxa, então por que Deus criou o mal? Irmão, aí tem coisas que, quando nós não temos resposta, a primeira coisa que eu faço quem pode abrir Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio 29. Quem achou, pode ler. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Ok. As coisas encobertas, ocultas, pertencem a Deus. E as reveladas pertencem ao homem. Tem coisas que a gente não vai saber. Eu numa aula minha, eu era ainda seminarista, o professor botou a gente para discutir terra velha e terra jovem. Quantos creem que a terra tinha mais de 1 milhão de anos? Não. Por muita misericórdia, eu achei uma tradução que me deu start. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e terra. Eu achei uma tradução que dizia, em princípio criou Deus os céus e terra, porém a terra ficou sem forma e vazia. Eu peguei esse porém. Porém, o que aconteceu aqui? Jesus disse em Lucas que viu Satanás cair com um raio. A ciência fala que foi o quê? Um meteoro. Se eu pego uma criança, tapo na parede, meu irmão, machuco. Imagina Deus lançando. É um argumento que eu usei para defender a Terra Velha, que a Terra tem milhares de anos. Eu usei esse argumento. Se é bíblico ou não, é o único argumento que eu usei para o professor Range. Eu achei aqui, o argumento é esse. Então tem coisas que a gente não vai saber. Muitos vão falar, o dinossauro não existiu. Mas Ezequiel
ele fala de um jardim que Satanás andava de pedras, de topázio, de tudo, então de pedras. Já o jardim que o Adão andou é um jardim botânico. Então assim, são coisas que a gente vai falar assim, caraca, meu irmão, de onde é isso? Você da onde que tiraram que essa tal de Lilith existiu? Então assim, acabava, fala isso. Então assim, tem coisas que nós não vamos saber, só vamos saber lá. Até mesmo porque Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, do 1 ao 58. Quando vai chegando no final, ele vai ser porque precisa que o corruptível se revista da incorruptibilidade, o que é mortal se revista da imortalidade. Então tem coisas que a gente só vai saber lá, mas o que está escrito é suficiente. Por isso que Paulo ele fala que não é para se meter em debates, que não vai promover nada. Então, assim, a gente tem que se agarrar na Bíblia. Claro que existem escrituras que o Paulo fala, que são divinamente inspiradas, só que a gente tem que tirar todo o misticismo da nossa cabeça, entendeu? Porque, pode falar, nós seres humanos somos propensos a isso. Eu fui pastor da Assembleia de Deus, irmão, eu respeito a Assembleia de Deus, pastorei a Assembleia de Deus. A estrada que nós andamos hoje foram eles que pavimentaram, só que eu via muitos misticismos dentro da Assembleia de Deus. Então, se a gente não se agarrar à palavra, a gente vira místicos. Pode falar. E só para acrescentar, em relação por exemplo, os dinossauros, tem uma frase que é bom gravar, um pouquinho difícil, mas é bom gravar. Essa frase diz assim, ausência de evidência não é evidência de ausência. Não é porque a Bíblia não fala que você vai dizer que não existe ou não existiu. Então, ausência de evidência não é evidência de ausência. Não, a Bíblia não fala sobre dinossauro, então não existe dinossauro. A Bíblia não tem interesse em falar, né? Então, a Bíblia não tem interesse em falar um montão de coisas que a gente sabe que existe. Então, ausência de evidência não é evidência de ausência. Até porque se ela falasse tudo, a gente ia ter um livro infinito. Você está Porque dizem que todos os milagres que Jesus fez, João caberia. Então, assim, se a gente pegar para seguir, para colocar tudo que tem, né? Da outra coisa que eu queria falar é a questão que eu falei até para um amigo meu. O cara fica procurando de galho em galho ou de pessoa. Eu sigo o Rodrigo Silva. Eu ouço outros caras, mas assim, eu ouço muito mais ele do que outros. Do que o Thiago Brunet, do que aquele que você falou dele. Nicodemos também eu ouço muito pouco, mas aquele barbudo, Subirá. Então assim, eu ouço mais ele. Porque assim, eu vejo, não concordo com tudo, eu falo que a gente tem que ser uma peneirar, ver o que está bom, o que está dentro da Bíblia e trazer para mim. Tem coisa que ele fala que eu não concordo, só que é um cara hiper, mega inteligente. Só que não adianta eu pegar aqui, eu pego o Rodrigo Silva, aí depois eu vou lá e pego o presbiteriano agora que você acabou de falar. Augusto Nicodemos. Aí daqui a pouco eu pego um cara lá meio doido de algum lugar e tua cabeça complica de uma forma que você não consegue se balizar. Se você pega um cara sério, igual a gente estava falando do Tarso, a gente estava falando de outros caras que aquele outro... César Cavalcante. César Cavalcante, que são pessoas que pegam a Bíblia e destrincha, fala ali, esses caras são bons de você seguir. Mas se você pegar assim, porque tem pessoas que ela pega uma base ali, uma coisa que está na Bíblia, a outra coisa está no Talmud, está não sei aonde, e ele faz uma salada que ele consegue complicar para a cabeça. Aí você fica com a cabeça assim, então foi o que eu falei com um amigo meu, eu falei, cara, ou você segue uma linha, ou você esquece, não adianta nada eu estar aqui no seminário e ficar procurando no espiritismo outra coisa. Não adianta nada eu procurar aqui e procurar uma outra igreja que tem uma outra pessoa que tem um outro pensamento, eu tenho que pegar a Bíblia, seguir o que está dentro da Bíblia e as coisas coerentes com o que são faladas dentro da Bíblia. Eu penso assim, porque senão tua cabeça já é difícil assim. A gente está aqui estudando, para quem lê a Bíblia, para quem estuda a Bíblia, já é difícil a gente
pegar alguma coisa assim, ficar. Se você pegar para estudar só um Gênesis da vida, vai ficar não sei quantos anos só estudando Gênesis. Entendeu? Porque é coisas e coisas. Ainda tem o hebraico, ainda tem muito. Assim, a exegese, a gente vai aprender isso lá para frente. Para cada versículo existem 88 portas de revelação. Então, assim, eu posso ler um versículo aqui. O Senhor é meu pastor. Aí Deus me dá a revelação. Para o pastor Renato, vai dar outra revelação, mas a raiz é mesmo. A pastora Daniela, Deus já vai abrir outra revelação. Ou seja, não tem como a gente limitar Deus, né? Isso que ele falou, a gente não pode a Bíblia levar a vida lendo Cabala, Mishnah. Até mesmo por quê? Porque são comentários rabínicos. É a mesma coisa que eu, Salmo 123, eu Oswaldo entendo dessa forma aqui, papapá. É o Talmud. A Mishnah é comentários rabínicos do Talmud. Quando Cristo ele atacava os fariseus, ele não atacava a Torá, ele atacava quem praticava a Mishnah. Vocês dão no dízimo do ento, do cominho, da erva, mas olha os seus pais como eles estão. Entendeu? Então assim, antes que eu me esqueça, o Salmo que eu falei é o número 113, versículo 5 e 6, que o que se inclina para ver o que passa no céu e na terra, Deus, né? Ele é tão grande que se inclina. E eu quero aqui, vou passar aqui o segredo para vocês que eu tenho. Eu tenho uma Bíblia, está no Play Store, não sei se vocês têm, chamada Bíblia Strong. Essa Bíblia Strong é uma Bíblia muito cara, porém eu uso ela de forma online. Exemplo, 2 Samuel, vocês vão ver aqui, ó, o Espírito, eu clico e ela me dá a raiz hebraica. Ela me dá a raiz hebraica, me dá exegese, comentários. Assim, baixe isso porque vai mudar totalmente o conceito da pregação, entender uma mensagem. Quando vocês forem estudar, é Bíblia Strong, é um símbolozinho verde, é uma Bíblia com uma cruz. Ou seja, estou com dúvida nisso. Eu posso clicar aqui, ó, tem 3 pontos aqui, ó. Eu pego a exegese desse versículo e venho destrinchando, comentários. Aí tem essa paga. Olha, calma aí, ó. Tenta pegar essa aqui, ó. Não sei se mudou. Bíblia Strong gratuita. Mas essa daí também é gratuita também. Mas eu acho que vai ter uma parte que ela vai ser paga. Então, isso aqui vai ajudar muito vocês nos estudos, né? Porque vocês vão entender, no Antigo Testamento, ela vai dar a raiz hebraica. No Novo Testamento, ela puxa do grego, né? Vai ser muito bom para o aprendizado dos irmãos. Vamos lá. Os atributos são as qualidades de Deus. Passaremos a considerar a revelação das qualidades de Deus, dividindo-as em 2 seções: atributos comunicáveis e incomunicáveis. Eu creio que os irmãos, né, já estudou. Os atributos incomunicáveis são aquelas qualidades que só Deus tem, nenhum humano tem. Deus é eterno, Ele é sem começo, nem fim, é autônomo, independente, não precisa de nada para existir e se satisfazer. Mesmo assim, Ele se alegra com o bom serviço de suas criaturas. Sendo o eterno Deus, percebe o tempo com igual realismo. Para Ele, sempre é presente, não tem passado e nem futuro. Eu queria chamar aqui, né, para um pensamento. Cada pessoa que entra aqui nas nossas igrejas, né, eu não quero me levar para um pensamento calvino, mas vamos imaginar, tentar chegar um pouquinho à mente de Deus. Já imaginou que Deus está lá no passado, está no presente e está no futuro? E que Ele sabe quem daqui vai se salvar? Vai chegar a salvação? Às vezes as pessoas estão entrando para as nossas igrejas, caramba, mas só que Deus já está lá, já está no final. Ele já está lá. Então assim, é uma corrida, né? Como o Paulo fala, é uma corrida mesmo, para ganhar essa coroa aí. Porque às vezes
nós estamos insistindo em pessoas que lá na frente já estão condenadas. Não estou levando para o pensamento calvinista, que eu também não gosto do pensamento calvinista, tá bom? A gente vai estudar em soteriologia. Por que eu não concordo com o pensamento calvinista? Porque se Deus designou uma pessoa para ser estuprador, logo ele designou crianças, mulheres, para serem estupradas. Isso é um Deus arcaico, é um Deus injusto, é um Deus tribal, etc. Então não concordo com isso. E o calvinista fala, a segunda ordem da tulipa, que Deus colocou essas pessoas no mundo para punir. Poxa, quem? Mas amém. Então assim, você já pensou que Deus já está lá no final? Deus já está lá. Por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 7, antes lá do sermão lá da casa construída na rocha, na areia, que começa ali no 24, ele fala assim, olha, me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos, em teu nome curamos, em teu nome fizemos sinais, maravilhas, só que ele já está lá, está falando assim, olha, eu não te conheço. Então, isso aqui é para trazer uma ideia para a gente. Não, eu falo para os que ainda não tiveram um contato com a teologia, que o nosso Deus ele é supremo, ele sabe de tudo que já está acontecendo. Deus ele não é pego de surpresa, né? Deus não está escondido ali, aí ele entra e você, boa, e Deus, ai caramba, meu coração, que susto. Ele já sabe, né? Então, esse é o Deus que nós servimos. Nós falamos, em 2019, eu fiz um seminário, inclusive esse pastor morreu essa semana, pastor Renato. Não sei se eu falei, morreu semana todo dia, né? Ontem de ontem que ele morreu, ele faleceu, pastor Renato. E ele era dono do seminário, mas ele não dava aula, porque dava aula no bispo Reinaldo, gente boa demais. Pô, teve mó pega pra capar na sala, na classe, porque um irmão disse que Noé surpreendeu a Deus com oferta. Aí eu falei assim, pô, mas como vai surpreender se ele sabe o que ia acontecer? Ele sabe de todas as coisas. Rapaz, engraçado, para mim ele deveria ter começado porque é um jeito humano de entender. Cara, porque a Bíblia explica a Deus um sentimento humano. Para a gente entender. Não que aquilo seja literal. Subiu com um cheiro suave da de Deus. Pô, não tem nariz, né? Isso é pra gente entender que Deus se agradou daquilo. Com um cheiro suave de sagrado. Mas para mim, o mais engraçado, eu falei isso já umas 10 vezes, era a reação do bispo quando pegava essas coisas. Ele pegava e escutava assim, aí depois que, tipo assim, quem dava uma ideia assim, bem furada, logo era refutada, aí ele falava assim, ó, vamos continuar. O bispo Reinaldo, né? Bispo Reinaldo. Porque não tem, Deus não pode ser surpreendido. Deus foi surpreendido quando Adão caiu. Não, porque Paulo fala que o cordeiro já estava imolado antes da fundação. Então assim, não tem como pegar Deus de surpresa. Só nessa parte aí de falar que antes da fundação ele já sabia, já tinha acontecido tudo, já sabe que tudo que vai acontecer, já sabe. Mas não é porque ele também desejou, porque as pessoas normalmente calvinistas acham isso, né? Porque já está predestinado, alguma coisa assim, porque eu já falei com o calvinista assim, então eu vou falar, pô, eu estou salvo, porque o que eu já aprontei na vida, de criança até agora, Deus me segurou até aqui, então não precisa fazer mais nada. É engraçado que nós estamos num assunto que de repente o pastor não queria entrar agora, né? Qual? Assunto de salvação, né? Não, porque tem tempo ainda. Porque eu era calvinista. Sim. Eu, quando eu namorava com a Daniela, eu e o pai da Daniela, era uma briga. eu padrão lá calvinista, e o pai dela batistão do pé roxo. Caraca. Chega a sair a faísca. Só que não foi por intermédio humano que eu virei arminianista. Porque eu tenho que estudar a Bíblia para entender. Eu tenho certeza que ele tem que estudar tudo, mas com o coração aberto, querendo aprender. Não defender aquilo que a gente acredita. Sim. Porque um estuprador defende aquilo que acredita. Com certeza. E muitas pessoas, elas falam sobre calvinismo, arminianismo,
briga dos dois. Mas Deus não sabia? Deus, não, desculpa, não é isso que eu ia falar. É uma coisa que falava muito, tipo assim, como se fosse uma forma de provar que Calvino estava certo. Mas Deus não rabisca o teu nome do livro da vida, rabisca, aí você vai escrever de novo, aí tem um versículo que diz na Romanos que a salvação é um dom e os dons são irrevogáveis. Sim. Só que Deus não vai apagar e escrever o livro da vida daquele que ele já sabe e vai vencer ou não no final de tudo. E já está lá. Então, tipo assim, aí você está pegando Deus e tirando uma das características de vida dele, que é a onisciência. Você está falando que Deus está apagando e escrevendo, você está falando assim, ó, Deus não sabe o que vai acontecer amanhã. Deus não sabe se ele vai estar na mão dele. A briga do Armínio com o Calvino, né? É a mesma briga do pós com o pré. Assim, um dia eu conversando com um pós-tribulacionista, eu creio que a igreja vai subir porque é um pensamento novo. Século XVIII para cá, eu só fui. Vamos ler João capítulo 2. O sol se converterá, né? A lua vai se converter em sangue, o dia do Senhor é o dia de ira. Vamos Zacarias, vamos olhar. Aí eu falei assim, tá, o dia da ira do Senhor, o cara da ira do Senhor é para a igreja? É para a igreja. Pô, então Deus é bipolar? Antes eu era inimigo, agora eu sou amigo. Para que ele vai me castigar de novo? Vamos ter que passar pela tribulação. Vamos lá. Bota você no meio. Você varão, Vai sozinho. eu ainda pego assim, ó, varão, se tu quiser passar, a chave do carro está aqui, ó. Quando eu sumir, nem minha esposa vai estar lá, pode abrir a casa, vai estar aberta e vai. Eu estou falando que Deus é um Deus bipolar. Porque eu falo assim, ó, Mateus, estou com paz contigo. Chegou antes de um tiro, mas calma aí, eu estou com paz. Então assim, muitas coisas que já está claro na Bíblia. O dia do Senhor, como está no Antigo Testamento, o cálice da ira do Senhor não é para a igreja, é para a terra, aqui para o mundo. Exemplo, não queria chegar nessa parte, mas tem que chegar. Abra aí em Apocalipse 19, outro abra aí em Isaías 63. Obrigado. Missionária, ela está proibida de falar, porque essas aulas toda a vida tem comigo lá na igreja. Apocalipse 19. Apocalipse 19, deixa eu ver aqui o versículo aqui certinho. Apocalipse 19, versículo 12 ao 13. 12 ao 13. E outro vai abrir em Isaías 63. Calma aí, deixa eu ver aqui. Isaías 63. Isaías 63, do versículo 2 ao versículo 4. Quem abriu aí Apocalipse, pode ler. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama a palavra de Deus. Ou seja, quero fazer uma pergunta aqui. De quem era esse sangue? Por favor, missionário, não estraga o negócio não. Bom, o sangue do Cordeiro, amém? Quantos creem que era o sangue do Cordeiro, amém? Quem discorda, de quem era esse sangue? Eu vou dar um chute aqui, porque me pegou de surpresa, realmente. Seria dos mártires? Não. Dos mártires? Pode ir, gente. Pode falar, sem medo, aqui não é para ser errado, não. Aqui não pode ter medo de errar, não. Vamos lá, vou te explicar de quem é esse sangue. Isaías 63, do versículo 2 ao versículo 4. Leia com voz de pregador aí. 63, do versículo 2 ao versículo 4. Eu vou te explicar de quem é esse sangue aí. Porque está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas, quando aquela pisa no lagar. Opa, vamos
Por que está vermelho? Como quem pisa no piso, salpica. Pode ler. Eu sozinho pisei no lagar. Eu sozinho quem? Quem que pisou? Cristo. É um profeta messiânico. Vai lá. Eu sozinho pisei no lagar. E os povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira e os esmaguei. Na minha ira. ira de quem? Vamos lá. Pode ler. E os esmaguei no meu fogo. Meu O fogo. seu sangue salpicou as minhas vestes. No seu sangue salpicou, ou seja, Cristo está fazendo essa castração. Pá, e pá. O sangue dele está batendo aonde? As vestes. Pode ler. E manchei toda a minha vestidura. Manchei, ou seja, quando vê lá, não é o sangue do cordeiro. É que Cristo está marchando sobre ele, vai matar muita gente. Esse sangue que está lá, não é dos mártires, não é do sangue dele, não, ele veio como cordeiro, vai voltar como leão. Ou seja, por que tu vestida, está vermelho tuas vestes? Eu sozinho na minha ira pisei as nações como aquele que pisa no lagar. E o sangue dele salpicou onde? Nas minhas vestes. Então quando Cristo aparecer, aquela veste é de guerra. Ele vem, meu irmão. A gente tem que subir agora, meu irmão. Em nome de Jesus, vamos que vamos. Tá vendo que como o seminário muda a concepção? Então o sangue lá não é o sangue do cordeiro. É Cristo que pisoteou as nações na sua ira. Dos povos não achei ninguém. Eu sozinho no meu furor pisei. Então você vê que Cristo não é esse amorzinho aí que o mundo está pregando, não. Porque o amor dele não anula a justiça. Hebreus 12, 29, que Deus é o fogo e o fogo consumidor. Então, quando a gente senta numa sala de teologia, a nossa mente fala assim, ó, pá! Irmão, abre. A teologia não nos mata. A teologia nos liberta de nós mesmos. Né? Eu não deixo de ser espiritual por causa de uma teologia. Eu tive uma visão no radical. No pós-radical que teve lá no Cobrex, né? Eu falei até para a missionária. Eu estava louvando o poderoso Deus. Deus fez essa caminhação. Eu já tive arrebatamento já em espírito. Deus fez essa caminhação. Pá, abriu. Eu não vi o trono de Deus, mas eu vi sentado no trono. E a sua veste fazia assim, eu fiquei assim. Irmão, eu falei línguas que se tu mandar eu falar hoje eu não falo, nem me lembro. Então a teologia, ela não me mata. Ela me faz conhecer melhor quem é o meu Deus. Eu vi que era o Senhor sentado no trono. E ele só falava comigo, eu ainda estou no trono. Então, a teologia não nos mata. A teologia nos liberta de nós mesmos. Isso que o senhor está falando aí, quando a pessoa fala, que eu já tive algumas indagações de, mas como que você acredita em Cristo? Eu falei, cara, eu sou prova viva. Porque eu já tive várias, e depois que eu fui entendendo que era Deus, eu estava 100 por hora, mais 100 por hora numa moto, e meu pneu de trás furou. O Mateus que anda de moto, ele sabe o que acontece. A moto dá lateral e vai embora. Eu falei assim, Jesus, cara, sem brincadeira, eu senti uma mão me segurando assim, ó, e me trazendo pro apostamento. Mas isso não foi por causa de mim, não. Oração da minha avó, tá? Oração da minha avó, ela não estava aqui, não. E me levou. Quando eu sofri esse acidente aqui, ó, que eu ralei isso tudo, ralei aqui, quebrei pé, me arrebentei todo, eu até falei com o pastor. Antes, eu lembro que eu vi uma luz branca, um túnel branco. Mas na verdade é tipo assim, uma claridade que tipo assim, é inexplicável. Então assim, eu já tive algumas experiências, e eu já tive experiência de conversar com Deus mentalmente no banheiro, chegar aqui na igreja, sentar lá atrás, e a pessoa que está pregando, e eu falei, Deus, eu quero a resposta hoje. Olha como é que eu fui. É apóstolo. Você Deus, eu quero a resposta é hoje. 5G. Não, mas olha, ele é meu pai. Ele é meu pai, pô. Eu falei, Deus, é hoje. E a pessoa que estava pregando desceu aqui, ó, foi lá em mim, ó, começou, filho, falar. Coisa que só eu sabia dentro da minha cabeça. Se não é Deus, eu não sei o que é. Então foi o que eu falei com esse amigo meu. Eu falei, cara, para você ter uma experiência com Deus, você tem que estar aberto, pô. Você tem que conversar com ele, você tem que ser leal, porque não adianta nada, como a gente estava falando aqui. Às vezes a pessoa ora bonito, louva bonito,
gira cambalhota, fala em línguas, mas é aqui, ó, coração. E às vezes aquela pessoa que está ali naquela ali, entendeu? É igual tá falando, poxa, eu estava num negócio que viu, aí as pessoas que não entendem vão falar assim, pô, como que viu o altar, como que Só sabe quem só passa. sabe, entendeu? Só sabe quem passa. Então, assim, Deus ele é real. É uma coisa que eu falo nas aulas, nas palestras, nos aconselhamentos. Quer saber se Deus está contigo e se Ele existe, embora eu sei que Ele existe? Entra no teu quarto e arrasta uma cadeira e fala assim, Senhor, de coração, senta aí porque precisamos conversar. Meu irmão, se o ambiente não encher, é porque a gente está muito ruim mesmo. Porque o ambiente já muda. É assim, quem já teve essa experiência aqui, gente? Experimenta isso no teu momento de dor mesmo, de crise mesmo. O Senhor quer largar tudo. Entra no teu quarto, Mateus 6,6, fecha a tua porta. 2 Reis capítulo 4, versículo 8, igual a mulher Eliseu foi para dentro do quarto com o garoto morto. Meu irmão, tem coisas que só vão acontecer em público, é dentro de um quarto fechado. Entra lá, fala, Senhor, manifesta aqui, senta aqui, meu irmão, o ambiente muda. Porque ele não existe, né? Ele é. E o segundo tópico aqui, que ele é imutável. Ele é invariável, não pode ser diferente da sua essência. Eu sou o que sou, no hebraico, Asher, Erie, Asher, Erie, né? O seu caráter não muda, agora o seu procedimento com as pessoas pode mudar, mas tudo isso para que nós pareça mudança, já está previsto no seu eterno conselho da sua vontade. Exemplo, existe... Quando em Gênesis 6 fala que Deus se arrependeu, tem dois verbos, Naham, hebraico, e Shub. Naham é para o arrependimento humano. Arrependeu-se Deus, não é Naham. O hebraico é Shub. O Shub é um arrependimento, não é um arrependimento, é entristeceu-se. Então, lá em Gênesis, Deus não mudou, né? No número 23, 19, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A tradução é, entristeceu-se Deus de ter feito o homem, não se arrependeu. Naham é um verbo hebraico usado para nós homens, nós se arrependemos, mas Deus se entristece. Então, quando Deus fala que ele é imutável, ele é imutável. Tiago fala, em Deus não há nenhuma mudança, nem sombra de variação. Ele está lá, ele é imutável. Uma analogia que eu gosto de falar para casais, né, é que o homem ele tem que ser um sol. O sol, não existe sol minguante, existe sol minguante? Não. Sol cheio, sol é sol. A mulher ela tem o direito de ter suas fases. Minguante, cheio, etc. Não vai, né? Exemplo, minha esposa ela não vem porque nós estamos com um primo lá, né? Vai passar uma semana lá em casa, que é o primo Chico. Tá lá, tá. Eu vou ligar para ela assim, filha, o que tu quer comer? Ai, não sei, tá, então vamos comer uma pizza. Ai, não quero, não quero. A mulher tem esse direito de ter as fases, o homem não, o homem tem que ser sol. Então Deus é sol. Ele é imutável, não tem sombra de variação, ele é sol. E nós, como sacerdotes, temos que ser sol. Não tem, eu estou triste, não quero, não, é sol. Quando você vê o sonho de José, ele sonhou o quê? Com o sol e uma lua. A lua era a mãe, o sol era o pai, e as estrelas eram os seus filhos. Sol, Jacó, imutável. Então, Deus, ele é imutável, não há sombra de variação. Não vai chegar um dia que ele vai assim, poxa, eu estou tristão, cara, não estou hoje a fim de te ouvir. Não, ele é Deus, ele é imutável. Nós mudamos, mas ele não. Deixa eu ver aqui que horas são. 9 horas. 9 horas. Mais 30 minutos? 30 minutos, 2 horas de... Vamos lá, vamos pular para Deus, é onisciente. Ele conhece todas as coisas ao mesmo tempo. Não vou fazer esse nome que eu falo espanhol, mas eu não falo inglês. Roger explica como isso se dá. Conhecemos as coisas sucessivamente, como elas se nos apresentam. E quando passamos, inferencialmente,
do conhecido para o antes desconhecido. Deus conhece todas as coisas eternamente por uma intuição direta e toda compreensiva. Nosso conhecimento é dependente, o de Deus é independente. O nosso é fragmentário, o de Deus é totalmente completo. Deus é onipotente, nós sabemos dele, ele é a força, ele não tem todo o poder, ele é o poder. Sabemos que ele é onipresente, nós pregamos isso nas nossas igrejas, né? Um exemplo claro da sua onipotência é Jeremias 23, 23. Jeremias, sou eu apenas Deus de perto, mas não também o Deus de longe. Então ele é onipresente. Provérbios 15, 13, eis que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Onipresença, ele está lá, ele está aqui, ele está na China, ele está no Japão, está no céu, ele enche toda a terra. Na verdade, nem os céus conseguem conter Deus. Né? Nós temos a mente de quão grande ele é. Atributos comunicáveis. Essas qualidades de Deus, as pessoas também podem ter em menos grau. São qualidades de Deus que somos exortados a imitar. Santidade. A pureza de Deus é elevada a um grau infinito. Mas os seus servos também são chamados a serem santos. Ali 1 Pedro 13, 16, ele fala assim: como está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Justiça. Todos os atos de Deus são corretos, mas os seus servos também são exortados a buscar justiça. Aqui tem igrejas que pregam justiça de uma maneira muito errada. Né? Quando a justiça de Deus vai ser feita. Quando eu tenho um rapazinho aqui, né? eu sou justo. Aí tem outro rapazinho aqui e fala assim, esse aqui fala que ele é ímpio. Só que ele fala assim, Senhor, quero justiça. Só que esse rapaz aqui está pensando que Deus vai só do lado dele. Não, pô, tu é meu servo, ora, jejua, você dá dízimo, dá oferta. Aí ele acha que Deus vai vir com uma pedra, dar na cabeça do ímpio. Só que é o seguinte, quando nós clamamos por a justiça de Deus, Deus põe os dois na balança. Porque Deus não levanta a bandeira, ele é justiça. Por isso que nós falamos que a justiça de Deus ela foi aplicada em Cristo. Por quê? Toda vez que há uma manifestação de pecado, a ira de Deus automaticamente é acesa. Não adianta. Nesse momento, exemplo, se a gente, homens, casados, chega, joga a toalha molhada em cima da cama, a ira da mulher se acende, né? Ou qualquer coisa que a gente faça de errado, a ira da mulher se acende, automático. Quando, tratando aqui para nós, quando a gente peca, em qualquer pecado mínimo, a ira de Deus se acende. É aí que entra a intercessão de Cristo. Ele entra na frente do Pai, tá? De uma maneira figurativa assim, Pai, eu morri por eles. Exemplo, eu dou muito esse exemplo aqui. Tem uma vaquinha aqui e seu bezerro. Tem uma vaquinha aqui e seu bezerro. O bezerro dessa morre. E a mãe desse bezerro aqui morre. Se pegar esse bezerro e botar com essa mãe, ela não vai aceitar. Por quê? Tem cara de bezerro, anda como bezerro, berra como bezerro, mas não tem o cheiro do filho dela. Ou seja, o que o agricultor faz? Pega o sangue desse bezerro, entope esse bezerro de sangue, e essa mãe aceita. Por quê? Agora ele não tem só a cara de bezerro, não tem só o jeito de bezerro, mas ele tem o sangue do filho dela. Então nós não somos aceitos por causa do cabelo bonito, nós somos aceitos por causa do sangue do cordeiro. Esse cabelo não tem cabelo. Nós estamos tarefa complicada. Então, Deus nos aceita por causa do sangue, não é por causa dos nossos dons, não, porque isso aqui é uma técnica que um agricultor usa. Morreu a mãe dele para aceitar
ele mancha com sangue, bota no sangue, tudo no sangue, para que essa mãe aceite. Então nós somos aceitos por Deus por causa do sangue de Cristo. Então quando eu falo de justiça de Deus, irmão, eu estou pedindo justiça para os dois lados. E a justiça de Deus foi concretizada em Cristo, porque Deus estava irado com a humanidade, é a história da Bíblia. Ele amou e deu o seu Filho por Ele mesmo. Tá? Eu só queria explicar essa questão de justiça, porque tem muitas igrejas aí que fazem campanha da justiça de Deus. Aí o crente, mas eu sou perseguido pela família, mas às vezes o camarada é mau caráter, não paga. Aí chega nessa campanha e acha que Deus vai ter um Alzheimer, né? Fala assim, esqueci, vou te abençoar. É complicado. Mas vamos lá. Então, amor, Deus é amor e manifesta isso em sua bondade e misericórdia. Os seus servos também são aconselhados a amar. Meu irmão, temos que amar. Sabedoria. Deus é perfeito em sabedoria, mas os seus servos podem ter sabedoria também. Tiago 5. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Fidelidade. Deus é perfeito em fidelidade, mas os seus servos também podem ser fiéis. Bondade. Deus é perfeito em bondade, mas os seus servos também podem ser bons. Misericórdia, graça e paciência. Estas qualidades de Deus podem ser aspectos particulares de sua bondade. Misericórdia. Mateus capítulo 6, verso 14 diz que se perdoarem os homens e as suas ofensas, vosso Pai, que está nos céus, perdoará os vossos pecados e as vossas ofensas. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai celestial, que está no céu, não vos perdoará os vossos pecados e as vossas ofensas. Uma pergunta eu fiz um dia para a minha igreja, e eu queria fazer para os irmãos. Somos perdoados por Deus? São perdoados através da misericórdia dele e do sangue que... Não. Mateus 6,14. Se eu perdoo os homens e as suas ofensas, Deus me perdoa. Se eu não perdoo os homens e as suas ofensas, Deus não me perdoa. Somos perdoados por Deus? Aí é o que eu falo, eu gosto muito dessa palavra. Estamos numa geração que tem muitas pessoas que estão com o pé na igreja, mas nunca vão entrar no céu. Uma palavra dessa, rancoroso, vai para o inferno. Não sou eu, Oswaldo, que fala isso. Graças a Deus por isso. É a Bíblia. Se eu não perdoo, eu vou para o inferno. Não existe prerrogativa. Jesus fala assim, pelas suas palavras seres absolvido ou condenado. A pessoa pensa que a graça é boa. Meu irmão, a graça é muito sinistra, gente. No tempo da lei, para eu ser considerado um assassino, eu tinha que matar uma pessoa. Por isso que Judas capítulo 1, é só um capítulo, está lá Satanás e Miguel contendendo pelo corpo de Moisés, porque Moisés era assassino. Então, eu só sou assassino se eu matar uma pessoa. 1 João fala que se eu não amo meu irmão, eu sou um homicida. Os homicidas não herdarão o reino de Deus. Eu só era adúltero no Antigo Testamento se eu fosse pego num ato de adultério com uma mulher. Mas se passou uma mulher, eu cobicei ela, eu quero ela, eu já sou adúltero. Então o que é pior? A lei ou a graça? A graça é como uma linha chilena, Deus só dá vai. Aí Deus só faz assim, cortei. Meu irmão, tem pessoas que pensam, estão pisando nas nossas igrejas, estão pregando, estão cantando. Eu preguei até numa quinta-feira passada, que pensei até que a pessoa da igreja me bater. Eu usei a pregação de Sansão no capítulo 13, 14 e 15, o Espírito de Deus descia e arrebentava todo mundo. Mas no 16 o Espírito de Deus não desceu sobre ele, mas ele estava quebrando portões na força do braço. Tem pessoas que pregam o canto na força do braço, mas o Espírito já não está mais. Entram nas nossas igrejas, mas não vão para o céu. Né? Trabalhamos no radical, servimos a ceia, damos aula
Porque 1 Coríntios capítulo 9, 27, Paulo fala: antes subjugo o meu corpo e reduzo a escravidão, para que pregando a muitos, eu mesmo não venha a ser condenado. Já acaba com todo o teorema da predestinação. Já acaba. Ele estava lutando para não ser condenado. Então, se eu não perdoar, meu irmão, Deus não vai me perdoar. Somos perdoados? Santa Ceia lá na igreja comigo, missionário. Me perdoe, isso me dá. Então, é uma coisa que quando a gente lê a Bíblia, a gente fala assim: caramba, Charles Hudson Spurgeon, ele falava ele falava: se a tua pregação não ofende, tua pregação está errada. Que a pregação não ofende. Ela não é para João, capítulo 6, Jesus pregando lá: você não me seguindo por causa dos milagres de pessoas, é por causa do pão e do peixe. Eu sou, minha carne é comida, meu sangue é bebida. Aí um levantou e vai embora, discurso muito duro, ouvir esse discurso. Eu tá bom, vai embora, e pega os 12. Então, gente, queria falar uma coisa para vocês aí, Pedro. Fala, mestre, a revelação não. Quer ir embora também? Aí Pedro fala no versículo 69 de João 6. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? É isso, gente. Então, tem pessoas que estão dentro da nossa igreja que vão para o inferno, não porque Deus não quer perdoar, é porque o amor quer perdoar. Acabou, glória a Deus. Então, a misericórdia é um atributo, né, que nós podemos ter, nós temos que ter. Mateus capítulo 5, eu aprendi isso com o meu pastor Batista, desde adolescente: quer ser um crente salvo, cheio do Espírito Santo. Mateus capítulo 5, 6 e 7, sermão da montanha. Bem-aventurados misericordiosos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Então, eu tenho que ser misericordioso. A Assembleia, esse credo, eu não acredito nesse credo, nessa declaração de fé, que eles falam que a maior evidência de um crente batizado no Espírito Santo é a evidência de falar em línguas. Eu não acredito. A maior evidência de um crente cheio do Espírito Santo não é os dons, é o fruto. Essa é a maior evidência. Porque assim, eu sou um batista que graças a Deus fala em línguas. Bem, mas o que eu falo? Eu falo que ele não tem fruto, não tem Espírito Santo. Então é uma coisa, isso aí é uma teologia pentecostal, que eu respeito e sigo. Mas tem coisas que eu discordo. Então a maior evidência de um crente cheio do Espírito Santo é aquele que grita, aquele que esbafora, aquele que abraça todo mundo, é aquele que tem o fruto. Gálatas capítulo 5, do 16 ao 26. É o fruto do Espírito Santo. Não tem, não é de Deus. A Bíblia, gente, explica tudo. Mateus 7,16, que a árvore começou pelo fruto. Não tem, né? Jesus, ele vem e nos deu um macete do jogo aqui, ó. O macete está aqui, ó. Não precisa ir para a internet para pesquisar código. Então, como atributo comunicável, eu tenho que ter misericórdia. Eu tenho que amar. Esse é um fator que Deus está comigo. É quando eu sou misericordioso. Romanos capítulo 14, capítulo 12, verso 21. Não vos deixeis vencer pelo mal, mas vencei o mal pelo bem. É um fator. O senhor fala, pode falar. Não, eu vou fazer uma pergunta assim, porque eu vejo que quando você estuda a Bíblia de coração aberto, querendo aprender e aceitando, você muda muito o seu pensamento, né? E eu ia perguntar, você acredita que quando a pessoa pega a Bíblia para ler, ela consegue fazer essa questão de perdoar? Porque, como você citou vários capítulos aí, e eu quando comecei a ler as cartas de Paulo, eu vi assim, eu até falava assim, pô, caraca, tu vê o cara, como é que ele bate, o amor, às vezes bate mais, às vezes tem um amor, às vezes tem um jeito de ser, que você olha a misericórdia dele pelas pessoas, também naquela situação, e você acaba mexendo dentro do seu eu, de como você tratar seu irmão na igreja, de como você tratar as pessoas em volta, de como você tratar as pessoas que te fazem mal. A Bíblia ela te remete essa coisa, e você acaba tendo, não é misericórdia, mas você acaba liberando perdão às vezes por algumas coisas que as pessoas fazem.
É porque assim, a Bíblia ela vem na contramão. Né? Lucas 9:23, Cristo fala o quê? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que achar sua vida perderá, mas aquele que perder por amor de mim, achará. Então, o Evangelho é isso, é se negar. Entre ter razão e ser salvo, eu prefiro ser salvo, meu irmão. É igual um provérbio chinês, onde estava um mestre muito velhinho, e o seu discípulo falou assim: mestre, qual é o segredo da vida longa? Ele falou assim: meu filho, é só não discutir com idiotas. Aí ele falou assim: eu não concordo com isso, mestre. Tá certo. Pô, meu irmão, Você tem razão. você tem razão. Entre ter razão e ser salvo, eu prefiro ser salvo. Entendeu? É uma coisa que. Calma aí. É uma coisa que muitas pessoas falam assim: Cristo, ele não veio para mudar comportamento em nós, ele veio para mudar, modificar a nossa natureza. Tá? 2 Coríntios 17 fala assim que eis que tudo se fez novo, Onde eu quero chegar? Tem pessoas que mudam o comportamento, mas não mudam a natureza. Comportamento. Irmão, eu posso ser o crente mais santo aqui dentro. Eu mudo o meu comportamento conforme o ambiente. Exemplo. Uma pessoa chega, vamos dizer que isso aqui fosse uma igreja de ordem de restauração. Aí chega a varoazinha aqui, eu quero me converter, então vamos se consagrar, vou consagrar o véu em você, vai, a partir de hoje muda tudo, mas talvez ela é uma péssima esposa para o marido dela. Eu mudei o meu comportamento, mas eu não mudei a minha natureza. Mas quando a natureza ela é mudada através de Cristo, automaticamente o comportamento também ele é mudado. Então a gente não tem que ficar misterioso, senão a gente vai cair no erro de Samuel, né? Chegou lá na casa de Jessé, viu Eliabe e falou assim: rapaz, seria que é o rei. É a parte do cara, meu irmão. Bíceps, trapézio descendente. Olha o cara como empunha a espada. Aí Deus grita do alto: Samuel, não atente tu para a aparência do homem nem pela sua estatura, porque o Senhor não vejo como você vê. Você vê o que está dentro dos seus olhos, porém eu vejo o coração. Só que o coração ali no hebraico é do verbo kavanar. Significa: Samuel, você vê os olhos, eu vejo a intenção do coração. Então a gente vê os olhos. Talvez estou um pouco preso aqui, né? Que é necessário. Talvez a gente está vendo pessoas trabalhando nas nossas igrejas, como chegam lá nas nossas igrejas também. Mas qual é a intenção? Porque a graça é isso, é a intenção. Qual é a tua intenção? Se eu olhar para uma mulher cobiçar, essa foi a minha intenção. Se eu olhar para o meu irmão e falar: não gosto dele, essa é a minha intenção. Então, um dia eu falava para Jesus: Jesus, mostra-nos o reino. Então, o reino de Deus, ele não é por aparência. Não é isso aí que vocês estão vendo. Então, se eu não tiver misericórdia, eu estou jogando tudo em vão. Eu vi uma frase de um pastor, né, que essa frase me marcou, guardo essa frase assim: aquele que fala que carrega o céu não pode deixar marcas do inferno por onde passa. Pode. Fruto, eu vejo o quê? Fruto. Não julgueis para que não seja. Para com essa história, julgamento precipitado. João 7,24 fala: julgai, não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça de Deus, eu posso julgar. Examine-se tu, examinar todas as coisas e fugir da polícia do mal. Examinar o quê? Julgar. Então, por isso que eu parabenizo, não estou falando só para os pastores aqui, porque eles já fizeram, né? Mas vocês que estão aqui, né, por serem ovelhas, de estarem aqui. Porque vocês vão entender que agora vocês vão ser melhores cristãos para o Senhor, servos fiéis para o Senhor, e vocês vão, a partir de hoje, eu não sou culpado, tá? O filtro de vocês vai estar 1000%. Você vai ver crente de pipoca, e o frutinho, palha. Tu vai ser chato, mais chato na igreja, Santa Ana, só porque começou a teologia. Mas tu vai ver assim, é palha. Por que, Mateus? Está julgando? Tem bode de cristal? Não, porque Mateus 7,16. Grita, pula,
tem fama que está vivo, mas está morto. E aí? É forte, gente. O evangelho é pancada. Então, esses atributos, tá, comunicáveis, calma, eu tenho mais 10 minutos, vocês me dão mais 10 minutos, são 9h20. Então, assim, são atributos que nós podemos ter, não é impossível, difícil é. Romanos, capítulo 7, versículo 14, 15, 16 e 17. O bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, isso faço. E se faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. É difícil pra caramba. Gálatas 5,16, que vos digo, não fazem os desejos da carne, mas do espírito, porque às vezes se opõem, se um outro, para que não façam o que quereis. É uma luta. Só que a decisão sempre vai ser nossa. Decisão de perdoar, o perdão não é um Alzheimer, é uma escolha. Você vai saber que aquela pessoa te traiu. Não estou falando traição conjugal, não. Não estou falando traição de amizade, trabalho. Não é Alzheimer. Aqui na igreja não é Alzheimer, não. Assim, eu escolho perdoar. Por quê? Senão você vai estar andando diante do julgamento. Se tu não se consertar com ele, meu irmão, já era. Entre ter razão e ser salvo, eu prefiro ser salvo. Graça é a bondade de Deus para os que mereciam castigo. Paciência é a bondade de Deus quando tira a punição dos que merecem. Deus é longânimo, ele é tardio em se irar. Vamos ver aí, Tiago 1,19. Isso aí vai nos ajudar muito. É a paciência. Tiago 1,19. Vocês sabiam que esse nome Tiago não existe? Eu sei sobre, mas é outro nome que eu dei. James não. Não é. Jacó. Não é porque ele fez sofrendo. Foi sofrendo transliteração, né, de nomes, que aí foi Iago do latim, depois foi para o inglês James, aí vem para cá Tiago, mas o nome dele verdadeiro é Jacó. Quantos acharam Tiago 19? Pode ler, gente. Fechou? Pode ler. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Acabou. Provérbios 15. Provérbios 15, vamos lá, Provérbios 15. Isso aí é paciência. Claro, se irar, não se põe o sol sobre a vossa ira. Paulo está falando para você não dormir irado. Não dormir irado, não. Eu procuro ser mais crente que a minha mulher. Eu brinco isso com ela, sabe por quê? 2 estavam numa cama, não será levado. Filha, eu estou lutando para ser mais crente que você. Vai, Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Paciência. A resposta branda desvia o furor. Ali não está falando de omissão, tá bom? Não estou falando de omissão. Tiago 4,17. A gente não está falando de omissão. A gente está falando que quando dá para relevar, vai dar uma palavra branda, dá ali um esporrozinho a banho-maria, mas se for também tirar a tua paz. É engraçado que eu vi um negócio da psicologia hoje daquele Augusto Cury, falando dessa questão. Quando a pessoa vem nessa violência, tu trata de um jeito que tu quebra esse jeito dele. E está na Bíblia. Tá entendendo? Os caras estudam e está na Bíblia. Antes de Freud ser alguma coisa, já está tudo na Bíblia. Pode ler Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não estou falando do pecado de omissão, mas estou falando assim. Se eu vejo que não dá uma palavra branda, tá bom? Depois tu vai, pega, porque
não vale a pena. Tem coisas que não vale a pena, entendeu? E outra coisa, pastor, também é o tempo. Tempo, porque a pessoa está ali no mar de fúria. Se tu for tentar corrigir aquela pessoa, vai dar ruim. Então, até mesmo essa palavra branda, às vezes é um silêncio. Sim. O silêncio, às vezes, é uma palavra branda. Entendeu? Porque aquela pessoa que está no auge da ira, nada do que ela vai ouvir vai escutar, vai fazer bem a ela. E vai interpretar de repente de uma forma totalmente inversa. Deixa a pessoa acalmar um pouquinho, chama, cara, você fez não está certo. Eu te entendo que você se irou, mas não deve. Então, se a pessoa, se tudo que a gente fosse fazer é apontar o dedo na cara da pessoa, Rapaz, essa reunião de assembleia, cadeira ia voar, seria briga atrás de briga. Vai de encontro com aquilo que a pessoa está sentindo. Muitas vezes a pessoa se ofende com aquilo que realmente afeta ela. Então você vai corrigir pior ainda, né? Às vezes a pessoa depois reflete, mas não realmente. É igual mensagem de WhatsApp. Normalmente é melhor você mandar escrito. Porque se a pessoa estiver com raiva e te mandou uma mensagem, normalmente é melhor mandar em áudio. Se você mandar escrito, a pessoa pode entender que você, tá bom, valeu. Aí você, não, tá bom, valeu, obrigado. Tá entendendo? Calma, que a gente também não pode ser vamos dizer assim, a gente tem que dar uma palavra branda, mas também, deixa eu ver aqui, calma aí, deixa eu ver aqui. Estou querendo achar aqui, gente, caramba, eu abri agora mesmo, meu pai do céu, tá. Tiago 4,6, eu vou ler. Que com certas pessoas, a gente tem que agir também como Deus agiria, tá? Tiago 4,6, meu Deus, eu tenho que fazer meu óculos. Amanhã eu vou nesse camarada, não é possível. A idade vai chegando, eu pensei que nunca passaria por isso. Mas vamos lá, Tiago 4,6, mas ele nos dá cada vez maior graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem é soberbo tem que ser batido. Então, mas o cara que é soberbo, ele é soberbo com raiva E sem raiva. Sem raiva. Entendeu? Essa palavra que a gente está falando aqui, ela se enquadra naquela pessoa Que está no momento de ira. Exatamente. No momento de ira. Entendeu? Porque no momento de ira, Paulo se irou com Pedro. Pedro estava agindo, falava que os gentios tinham que viver como os judeus, mas na verdade não dava. Mas nesse momento aqui também, sabe que a igreja hoje não está preparada para isso? Vamos dizer, tem um camarada aqui, fazendo arruaça, se o pastor Renato falar assim, ó, eu te entrego para Satanás. Ih, é macumbeiro. Paulo ele fez isso com Alexandre. O camarada estava promovendo escândalo entre a igreja. Aí Paulo falou assim, ó, meu irmão, entreguei o corpo de Alexandre para Satanás para que ele consiga ser salvo lá na frente. É que às vezes, isso eu aprendi de um pastor meu batista, pastor Edson Silva. Ele não falou para mim, mas como eu andava muito com ele, tinha um jovenzinho, meu irmão, lá do avô Renan. Paulo cantava muito. Mas tipo assim, ele sabia tocar para ele. Quando era para os outros, não tocava. Hoje ele é até policial em São Paulo. Aí o pastor um dia falou assim, desce todo mundo, desce. Todo mundo desceu. Bota aí acho que isso foi em 2009, era ainda pendrive e DVD que embutia aquele cabo, que o cabo AV, amarelo ainda lá. Aí veio o líder jovem e falou assim, eu não sei o que eu faço com o Renan, não sei o que eu tudo. Aí o pastor falou assim, sabe qual é o teu problema, Vitor? Ele fala, pastor, que tu quer amar mais do que Jesus. Aí eu vi aquilo, que isso? O apelido do meu pastor, quando ele era bandido, era Diabo Ouro. Então você tinha essa liberdade. O Diabo Ouro está nervoso, hein? Aí ele, não. Porque existem pessoas, como foi dito aqui, que é o momento da pessoa. Todos nós temos nosso direito de se irar. Todos nós temos nosso direito de irar. Né? As mulheres iram-se mais, né? Mas a gente é tranquilo, mas também a gente se ira. Fora a brincadeira. Só que o soberbo, ele é abatido, ele tem que ser abatido.
E quem abate o soberbo é Deus. É Deus. Por isso que a oração que eu faço lá na igreja é o seguinte, gente. Se eu estou vendo aqueles problemáticos, para não botar a mão, às vezes eu boto a mão mesmo. Se o Senhor me perdoa, estou entrando, bota a mão. Mas quando tu vê que uma pessoa sai da oração, o Senhor tira. O Senhor leva para onde? O Senhor vai. Até nisso a gente está praticando a paciência, a misericórdia e a bondade. Porque a vingança não é nossa. A vingança ela pertence a Deus. Não estou falando do jeito de vingança. Só que assim, aqui a gente tem que saber identificar aquilo que o pastor Renato falou. Uma coisa é uma pessoa no momento de ira. Aí você tem que saber, né? Poxa, é o momento dela de ira. É o momento, porque na verdade, Hebreus capítulo 13, depois você vê com força, que a repreensão no momento, ela não é vista com bons olhos, mas depois produz em nós paciência. E a gente entende. Mas só que pessoas desse naipe, meu irmão, Deus resiste ao soberbo, mas Ele sempre vai dar graça aos humildes. Aí Pedro fala, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, tendo paciência, porque Ele tem cuidado de vós. 8, a qual existir, sede firmes, vigilantes, sabendo que o nosso adversário anda em redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. 9, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. Então, todas as igrejas, e um dia eu ouvi isso do Senhor, todas as igrejas têm um problema, mas só que se eu botar a mão no joio, dá ruim. Se eu botar a mão no joio, vai vir trigo. Graças a Deus, né, na nossa igreja, eu posso falar agora, na minha igreja, na nossa igreja, Deus que botou a mão no joio e arrancou. Ô, pastor, essa questão também eu vejo da seguinte forma, e por ter prova também, assim, tem pessoas que querem mudar, mas tem pessoas que vão viver a vida toda dessa forma. Porque tem pessoas que, vamos colocar assim, para fazer meio que uma comparação, meio que um tempo da ignorância. Já vê aquele negócio que hoje eu vejo, eu vou fazer 44 anos, Sim. e hoje eu vejo e falo assim, caraca, se eu tivesse essa cabeça aqui com 15, 16 anos, que foi a época que eu disparei, eu falei, cara, ia ser totalmente diferente. Mas não, porque senão eu tinha que ter a experiência que eu passei. Sim. Só que, assim, eu pretendo mudar. O senhor falou, tem uma essência dentro de mim. Dentro de cada pessoa tem uma essência. Tem umas que são mais para frente, tem outras que são mais tranquilas. Então, assim, mas até a mais tranquila, a gente está conversando sobre isso hoje, né? Que às vezes a pessoa também explode de uma... guarda aquilo ali, explode de uma forma... São temperamentos que a pastora Daniela vai explicar, o fleumático, o sanguíneo. Existem pessoas aqui, não é porque a gente tem o Espírito Santo que o nosso temperamento vai deixar. Eu até brinco com o pastor assim, no dia da perseguição, se eu tiver que pegar alguém, eu vou cair matando. Eu falo, Deus, mas eu vou cair para dentro. Só se Deus falar assim, não, calma aí, Renato, fica quietinho no teu canto aí, morre tranquilo. Se ele falar assim, morre tranquilo, morre tranquilo. Mas ele fala assim, cai para dentro dele, entendeu? Mas brincadeira da parte, mas porque tem pessoas que não querem mudar. Então, vai seguir isso aí é a até o famosa, final. é o que eu falo na igreja, é o famoso síndrome de Absalão. Absalão não mudou. Davi recebeu ele de novo. Sabe o que Absalão fazia? Ficava na porta do palácio de Davi traindo seu pai. É assim, tem pessoas que você fala assim, meu amor, aqui é a Bíblia. Está vendo esses 1189 capítulos? 31.173 versículos? Ama. Aí você amém. Vai chorar, se entregar. Não vai mudar. Aí sabe o que a gente tem que fazer com essa pessoa? Largar. Porque eu não posso lançar pérola aos porcos. Isso não é humanidade, não, isso é bíblica. Sabe por quê? Se eu lançar minhas pérolas aos porcos, o que é minhas pérolas? Minha oração. Porque tem um capítulo de Jeremias, Deus está tão irado, no capítulo 7, com o povo, 6, 7, 8, Deus fala para Jeremias, Jeremias, não ora mais por esse povo. Eu não vou mais ouvir se me orar, eu não vou te ouvir. Tem pessoas que não vão mudar.
Aí é por isso que tem os calvinistas que falam que eles vão ser predestinados para o inferno, mas na verdade são todos. Entendeu? Eu creio na predestinação coletiva. Os justos, céu, os ímpios, inferno. Então assim, quero mais uma vez parabenizar vocês, tá bom? Por vocês estarem aqui, né? Porque muitas igrejas hoje não... Eu dou aula em seminário já faz um tempo. Os seminários estão cada vez mais vazios, né? Você pega uma campanha dessa doida aí e está lotada. Seminários estão vazios, né? Oséias 4, capítulo 6, diz que o meu povo é destruído porque lhes falta. Mas o que diz depois? Visto que registraste a minha palavra, eu vou rejeitar vocês e o seu sacerdócio. Ou seja, Pedro fala que nós somos o quê? Nação santa, sacerdócio. Se as pessoas que rejeitarem a palavra de Deus, posso ser sutil, me perdoe o Senhor está cagando dando para as pessoas. E isso é evangelho. É evangelho. Deus só tem compromisso. O que tem compromisso com Ele? Então, eu parabenizo vocês, meus irmãos da nossa primeira aula. Uma coisa eu falo no seminário escolar, você não é obrigado a concordar com nada que eu falo. O melhor crente que tem é o Bereano, que vai na Bíblia, porque eu sou falho, a palavra de Deus não. Então, assim, obrigado. Vamos orar pelo nosso irmão que está internado, que nós possamos orar por ele para que ele possa voltar. Eu separei aqui uma palavra muito breve. Eu só quero falar de algo que, se eu colocar no meu coração, tá? É uma pregação que eu vou trazer. A missionária já está até pegando um spoiler aqui. 2 Samuel 23:10 vai falar que Eleazar deu uma cãibra na mão. E essa cãibra que deu na mão dele, ele não soltou a espada. E através dessa cãibra é confortável. Mas a cãibra que deu na mão dele, o Senhor deu vitória sobre os inimigos dele. Então talvez é através da nossa dor que Deus está dando vitória para a gente. Então, não solta a espada. Depois você pode ver, 2 Samuel capítulo 23, versículo 10. Através da dor que Eleazar sentiu, porque falou que ele se agarrou a espada, só que no original é cãibra. Porque o que vai fazer uma mão não soltar? A cãibra retorce tudo. Mas através da cãibra de Eleazar, da dor de Eleazar, Deus deu vitória para ele. Então talvez aí nesses dias que você vem aqui cansados, estressado no dia, é que Deus vai dar vitória para o seu ministério, para a sua família. Amém? Amém. O senhor quer falar mais uma coisa? Agradecer, vamos orar. Vamos orar, o senhor pode orar, mas pode vir aqui. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós te adoramos, te agradecemos do teu santo nome, te agradecemos mais uma vez, ó Deus, por esta aula, por este período, ó Deus, de crescimento, de conhecimento, também de graça, ó Pai. Queremos te entregar, ó Deus, já nesta primeira aula, ó Deus, e até que se encerre esse período, ó Deus, de seminário, o teu filho, pastor Oswaldo, em tuas mãos, ó Deus, continua, ó Deus, cuidando, ó Pai, da vida do teu filho, das coisas do teu filho, ó Deus, porque eu tenho certeza que o teu filho tem cuidado das tuas, ó Pai. Toma, ó Deus, a família do teu filho em tuas mãos, mais uma vez, em nome de Jesus. Toma também, ó Deus, Vinícius, ó Pai, que está internado, os outros irmãos, ó Deus, que estão trabalhando, ó Deus, que na próxima semana possamos estar aqui completos, Deus, para crescermos juntos, trocarmos experiência aqui neste lugar. Nos leve, ó Deus, para nossos lares, a tua santa paz, acampa seus anos ao redor, ó Deus, dos carros, dos veículos, daqueles, ó Pai, que irão para casa, ó Deus, e em nome de Jesus, na próxima quinta-feira, possamos estar aqui presentes mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito obrigado.